Deus abençoe. Glória a Deus. Por gentileza, tome seu assento. Bem, meus amados, na semana passada, na quarta-feira passada, nós ministramos a primeira parte desse estudo, né, sobre a epístola de Paulo, a epístola pastoral do apóstolo Paulo a Timóteo, né? Foram os primeiros 3 capítulos e hoje nós vamos fazer a parte final dos 3 últimos capítulos. E naquela oportunidade nós fizemos questão de frisar aos irmãos que a epístola pastoral de Paulo a Timóteo é, na verdade, um verdadeiro tratado de aconselhamento pastoral, né? Onde, de forma extraordinária, o Espírito Santo, usando o apóstolo Paulo, trouxe toda a orientação necessária para poder tratar os assuntos e as questões que surgem na igreja, né? Todos os assuntos que surgem, os problemas, as dificuldades. E naquela oportunidade, se vocês se lembram bem, eu falei que, ao mesmo tempo que aquilo estava acontecendo na igreja lá, em Éfeso, também era uma projeção profética, era algo, né, profético para os nossos dias. E o que nós estamos vendo é que hoje nós estamos vivendo como se realmente Paulo estivesse falando para o nosso tempo, né? Então, eu não vou entrar aqui na introdução, mas praticamente nós fizemos algumas abordagens sobre as falsas doutrinas, a gratidão de Paulo, a responsabilidade de Timóteo, devemos fazer orações por todos os homens, os líderes da igreja, os deveres dos bispos e dos diáconos, né? Vocês recordam disso? Falamos sobre as verdades da nossa fé, coluna e fundamento da verdade. E nesta segunda parte, nós vamos aqui rapidamente falar sobre a apostasia dos últimos tempos, né? Cada um de vocês tem o estudo em mãos. Fidelidade e diligência no ministério, conselhos sobre várias responsabilidades na obra, vários conselhos sobre os presbíteros, os falsos ensinos, de novo, o segredo do contentamento e instruções finais, né? E nós fizemos questão de frisar, irmão, da importância desta epístola pastoral, né, essa carta pastoral. Tanto é que eu disse aos irmãos, algo que me cativou bastante, foi que Vincent Cheung, que é um chinês que vive em Boston, aqui nos Estados Unidos, com a sua esposa, ele é um comentarista, um professor, um estudioso, né, das defesas doutrinárias apostólicas. E ele escreveu apenas da primeira epístola de Paulo a Timóteo, 70 páginas, comentando versículo por versículo, capítulo por capítulo, tal a importância desse assunto, né? É tão relevante, irmãos, que tudo que nós precisamos saber para se dar bem como crentes fiéis ao Senhor Jesus está aqui na palavra de Deus, na orientação dessa epístola pastoral, né? Então, tratando agora do capítulo 4, o resumo do capítulo 4, o versículo que nós pensamos aqui é o versículo 1 do capítulo 4. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Irmão, tem chegado o nosso pastor, co-pastor. Pastor? Amém. O pastor Joel pediu que a gente abreviasse por causa do... Amém. Glória a Deus. Então, amados, é importante nós observarmos aqui que o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, né, ele prediz uma apostasia e muitos que alegam seguir a Cristo cessarão de se identificar com ele, ou mesmo que continuem a afirmar que são discípulos, mostrar-se-ão mentirosos, né? Essa é a tônica do ensino apostólico, do aconselhamento. O fato é que se uma pessoa se afasta verdadeiramente do cristianismo apostólico, né, então ela nunca foi um discípulo real, em primeiro lugar. Isso porque, na verdadeira conversão, a natureza interior da pessoa é transformada de forma que ela naturalmente, isto é, como efeito natural de uma nova natureza, crê e segue Jesus Cristo com o coração sincero, né? Quando somos
convertidos e não convencidos, irmão, nós sentimos essa necessidade de estarmos na presença do Senhor, buscando a face de Deus, sentimos necessidade de estarmos congregados com os irmãos, de exercer a nossa coinonia, né? A nossa comunhão em Cristo Jesus. E isso faz parte da nossa caminhada com Cristo, né? É isso que baliza a nossa fé, é isso que esquadria o nosso andar, o nosso caminho, né? E fortalece a nossa relação com o nosso Deus e com cada um de nós. Na verdade, nós vamos morar no céu, irmãos. E eu espero ser vizinho de vocês lá, né? Espero morar do lado da mansão do pastor Wagner, do pastor Ismael. Vai ter que me aguentar lá, viu, pastor? Por quê, irmão? Porque é algo extraordinário. Só de pensar nisso, se fosse você, eu já dava um glória a Deus bem forte, né? Glória a Deus. Então, irmãos, o foco aqui está na manifestação da apostasia. O que Paulo está falando na apostasia dos últimos tempos, né? Então, isso é um sinal que ela ocorreu naquele tempo. O que seria apostasia? Nós sabemos, aqui temos uma igreja que estuda a palavra, né? Apostasia é o afastamento da fé, né? Dos princípios estabelecidos na palavra de Deus, que dão suporte à fé cristã, né? Que dá suporte a uma vida com Cristo. Se afastar, apostatar-se é se afastar desses princípios, né? Interessante, irmão, que a apostasia na igreja, de acordo com a Bíblia do Estudo Pentecostal, há dois tipos de apostasia, né? Eu fui buscar isso para enriquecer o seu conhecimento e o meu, né? A apostasia teológica e a apostasia moral. Na primeira, ou seja, na apostasia teológica, se observa os desvios doutrinários. As pessoas torcem o entendimento da palavra de Deus e seguem a seu bel prazer, né? Não, eu acho que é desta maneira. Não, e foge totalmente dos princípios estabelecidos na palavra de Deus. Então, essa é a apostasia teológica. E a apostasia moral, irmão, que é os comportamentos contrários à santidade requerida na palavra de Deus, né? Crente fuxiqueiro, murmurador, né? Maldizente, não é? Caloteiro. Então, tudo isso aí são comportamentos morais que estão totalmente em desacordo. E a palavra de Deus, nesta noite, traz esse esclarecimento para a tua vida e para a minha vida. Então, que nós concluímos aqui que para sermos bem-sucedidos cristãos, nós devemos estar atentos à palavra de Deus e ao exercício da fé cristã. O bom combate deve ser bem lutado, isto é, o nosso dever é estarmos atentos às Escrituras, mas também dar bom exemplo de Cristo e da sã doutrina. Então, eu conheci durante a minha vida, né? Já sou um ancião, já com muitos anos servindo a Deus pela misericórdia do Senhor, pela bondade de Deus. Eu conheci pessoas que conheciam a Bíblia, né? De Gênesis a Apocalipse. Eram capazes de recitar capítulos e mais capítulos. Mas a sua vida pessoal era um desastre. Então, aquilo que nós aprendemos na palavra de Deus gera em nós o desejo de santificação, gera em nós o desejo de viver uma vida real, né? Vivemos uma vida que possa tipificar-nos com o Senhor Jesus, né? Nos colocar em conexão com o Senhor Jesus e ser bem notório que nós somos diferentes desse mundo. Porque nós não somos daqui, estamos de passagem, né? Diga para a pessoa que está do seu lado, você está de passagem, viu? Não se prenda a nada nesta vida, né? Glória a Deus. O próximo tópico, irmão, é fidelidade e diligência no ministério, né? E aqui o versículo que eu peguei como chave é: ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito e na pureza. Uma das qualificações mais importantes para o dirigente eclesiástico, irmão, é que ele seja um exemplo para os demais crentes, né? E a palavra grega traduzida exemplo é tupos, que significa modelo, imagem, ideal ou padrão. O pastor, antes de mais nada, deve ser um modelo de fidelidade, de pureza e de perseverança no viver religioso. Somente deve ocupar o cargo de pastor o homem do qual a igreja possa dizer aos seus membros: este obreiro tem uma vida cristã digna de ser imitada. Nós temos
todo o desejo de olharmos para o nosso pastor e tê-lo como nosso modelo, como nosso exemplo, né? Exemplo de fidelidade, exemplo de homem de Deus, exemplo de crente fiel ao Senhor Jesus, né? Com vida espiritual no altar de Deus. Por quê? Se o líder não é o exemplo, e é isso que Paulo está falando para Timóteo aqui. Olha, Timóteo, não despreze a tua mocidade. Não é porque você ainda é jovem, você é um obreiro novo, que você tem que estar divorciado desta realidade. Não. Olha, o caminho é esse. Se você seguir esse caminho desta maneira, você vai fazer com que aqueles que vão te ouvir, né, aqueles que vão te ver, vão estar tentando e vão desejar copiar a sua vida, porque o teu exemplo é maravilhoso, né? Mas nós acreditamos, irmão, que o versículo-chave aqui é o de número 6, aqui desse capítulo, que diz assim: propondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo, criado às palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido, né? Então, propondo o quê? O modus vivendi, como um cristão genuíno, né? Com fé, com firmeza, com segurança, com exemplo, né? Quando nós propomos isso, irmão, nós vamos estar mostrando o nosso conteúdo como homem de Deus. E era justamente isso que Paulo está falando para Timóteo. Olha só, se você propor essas coisas aos irmãos, você serás bom ministro de Jesus Cristo, né? Então, o pastor sempre incentiva os obreiros e a igreja a orar, a jejuar, a consagrar, a buscar os dons espirituais, né? Porque é isso que traz o equilíbrio das nossas vidas no servir a Jesus. Sabe, irmãos, há certos princípios fundamentais no sistema cristão sobre os quais toda a Escritura descansa. Existe um único Deus, esse é um princípio. Esse Deus é uma unidade de Pai, Filho e Espírito Santo, e que o homem foi criado à imagem de Deus, mas caiu de seu estado inicial por causa do pecado, e que isso é uma transgressão da lei de Deus. Então, a mensagem é arrependimento, transformação, libertação, poder de Deus para que essas coisas aconteçam na nossa vida, né? Crer na palavra de Deus, que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha, né? Por mais duro que seja o coração, quando a palavra de Deus entra naquele coração, desfaz aquela dureza, aquela incredulidade e gera o desejo da pessoa, né, de se aproximar mais do Senhor. No capítulo 5, irmão, nós temos aqui vários conselhos às responsabilidades na obra. Eu gostei muito desse versículo aqui, desses 3 versículos. Ele disse assim: não repreendas asperamente os anciões, viu? Não pode, hein? Mas admoesta com a paz, aos jovens como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, em toda pureza, honra as viúvas que são verdadeiramente viúvas, né? Então, o que a gente percebe aqui, irmãos, é que, nesse contexto, Paulo dá conselhos a Timóteo acerca de como lidar com os relacionamentos existentes dentro da igreja, né? Ele começa com os idosos, né? Que maravilha, né, irmãos? Glória a Deus. Com os idosos e idosas, né? Aí ele passa pelos jovens, mas ele dedica atenção especial às viúvas. Você percebe aqui que ele dedica uma atenção especial às viúvas. Agora, naquele tempo, irmãos, e essa era a orientação que predominava, nunca seja escrita viúva com menos de 60 anos, e segundo parece a igreja em Éfeso, né, tinha uma lista oficial de viúvas com direito a sustento material por parte da igreja. Por quê? Porque naquele tempo não tinha o INSS, não tinha aposentadoria por idade, né? Não tinha esses recursos que hoje as legislações têm estabelecido para poder contemplar a pessoa na sua velhice, né? Com o mínimo necessário para viver com dignidade, né? Com dignidade. A igreja prestava essa assistência porque nos tempos do Novo Testamento não havia, como eu disse, assistência social do governo, nem aposentadoria, e as viúvas que não tinham famílias e nem filhos para ajudá-las. Exigia-se que as viúvas demonstrassem possuir certas qualificações espirituais. Vocês perceberam na leitura que nós fizemos aqui desse capítulo, né? Inclusive, perseverança nas boas obras e nas orações. Então, toda viúva que tivesse
menos de 60, com mais de 60 anos, né? E ela tivesse perseverança nas boas obras e na oração, ela era acolhida pelo seio da igreja, né? E provida às suas necessidades. Caso não tivesse família. Por quê? Porque a família tem essa responsabilidade, né? De cuidar dos seus. Porque o amor cristão mostra isto, né? Primeiro aos domésticos da fé. Glória a Deus. Bom, vários conselhos sobre os presbíteros. Aqui nesse capítulo, irmão, no verso 22 do capítulo 5, há uma orientação de Paulo agora à formação de obreiros, ao início da caminhada como obreiro, né? A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios, e conserva-se a ti mesmo puro, né? Então, o líder, e Timóteo estava muito bem na sua liderança. Bom, já está conosco o nosso pastor, receba-o com alegria. É senhor, pastor Joel? Paz do Senhor, irmãos, estão me ouvindo? Sim, senhor, pastor. A paz do Senhor, pastor Alcir, por favor, continue, está bom demais. Paz do senhor, meu pastor. Já estou concluindo, pastor, porque faltam só 11 minutinhos aqui. Obrigado, meu pastor. Obrigado, meu pastor. Então, meus amados irmãos, Paulo, ele diz aqui para não impor precipitadamente a mão em ninguém. Isso por quê? Para não ter pressa em levantar obreiros e ser cauteloso com isso, né? Não defender ou esconder o pecado de ninguém e, particularmente, cuidar da saúde física. Essa é a orientação que Paulo passou a Timóteo. Sabe, irmãos, quanto a nós aqui do Ministério do Belém, nós seguimos a orientação apostólica, né? Não abrimos mão essa orientação que nosso pastor, o pastor José Wellington, o pastor Joel, eles têm implementado isso no ministério, e a gente se sente tão feliz de ver como Deus trabalha em levantar obreiros, em formar obreiros que são verdadeiramente homens que têm vida espiritual, né? Então, rapidamente, só para você ter uma ideia, aqui no nosso caso, deve ter pelo menos 3 anos como membro da igreja, né? Para não ser neófito, né? Novo na fé e cair na condenação do diabo, né? Às vezes a pessoa começa a ser muito rápido conduzida ao ministério e ensoberbece, né? Ó, agora eu sou o negócio aqui, agora eu sou o cara, né? E acaba quebrando a cara, não é verdade? Isso é a grande realidade. Então, no nosso caso, irmão, o Ministério do Belém pauta por isso. No mínimo 3 anos como membro, deve ser batizados com o Espírito Santo. Por quê? Porque somos uma igreja pentecostal. Cremos no batismo no Espírito Santo e nos dons espirituais que o Senhor tem dado à sua igreja, né, para a expansão do reino de Deus. Também nós orientamos a orientação ministerial, que deve ter pelo menos o curso básico em teologia, né, que nós vivemos em tempos difíceis, onde doutrinas heréticas têm tomado conta, né? Igrejas até que eram igrejas que cuidavam da doutrina e, de repente, por um descuido, entrou uma doutrina herética e acabou destruindo os princípios e fundamentos que dão balizamento à fé cristã genuína e saudável, né? Então, amados, é por isso que nós temos aqui o nosso Bible College, temos a Academia de Capacitação de Obreiros, temos a nossa ACO, que é a Academia, né, de Capacitação de Obreiros, e temos também a Escola Bíblica Dominical, né? Pautamos pelo ensino bíblico na escola dominical, sistemático, para nós crescermos na graça e no conhecimento da palavra de Deus, né? Como é bom a gente estar na escola dominical, né, pastor Abílio? Aprendendo a palavra de Deus, sendo instruídos, né? Maravilhosamente. Olha, irmãos, é coisa extraordinária. Isso faz parte da sua carreira cristã. O crente que não gosta da escola dominical, que não gosta de culto de doutrina, culto do tutano, irmão, misericórdia. Provavelmente não gosta de pensar no céu também, né? Não é verdade? Outro sim, irmãos, deve ser casado, ter uma carta da esposa atestando a sua conduta cristã, né? Isso é importante, né? Eu espero que a Ruth daria essa carta novamente, né, Ruth? Deve ter o nome limpo na praça, né? Se necessário, até pode-se fazer consulta a isto, né? Porque é aquele negócio. Dever, nós podemos até dever, mas temos que pagar aquilo que devemos para não sermos arrolados como caloteiros, né?
porque o crente não tem essa qualidade infeliz, né? O crente é fiel nos seus negócios, é fiel nos seus contratos, né? E principalmente fiel a Deus. E deve ser dizimista, e é óbvio, né? Porque a obra de Deus, irmão, Paulo diz aqui, e a gente sabe disso, que como a obra de Deus, a expansão do ministério se faz através das arrecadações dos dízimos e das ofertas, os obreiros que vão assumir, principalmente, toda a igreja, todo crente fiel, deve ser dizimista e ter a visão missionária de contribuir para o crescimento da obra de Deus. Por quê? É muito simples a gente entender. Porque como que alguém vai viver do ministério, né? Sabe que o ministério faz essa expansão a nível de reino, a nível de mundo, e se ele não tem essa fidelidade nos seus dízimos, é até uma inconcludência, né? Levantar um obreiro e concordar que ele ande na contramão da sua formação teológica, né? Graças a Deus que aqui não tem isso, né? Louvado seja o nome do Senhor. Bom, já faltam 6 minutos, e para terminar, irmãos, eu gostaria de já ir direto para a conclusão, né? Porque eu gosto de ser fiel ao horário aqui, né? Eu quero recomendar aos irmãos, que você leia bem esse estudo, né, que foi produzido, leia para você entender, irmãos, que a base de crescimento da igreja, da fidelidade dos crentes, passa pela palavra de Deus. Quem não obedece à palavra de Deus e não segue as orientações da Bíblia Sagrada, está sujeito, irmãos, a ter um precalço na vida, né? Ter insucesso na sua vida espiritual. Porque tudo que nós precisamos saber, repito, tudo que precisamos saber para sermos felizes, né? E para manter a nossa vida no patamar que Deus deseja e almeja, está aqui na palavra do Senhor, né? Então, eu desejo que Deus levante dezenas e dezenas de líderes como Timóteo em nosso ministério, né? Quando eu olho para a juventude da igreja e vejo a dedicação desses jovens, a fidelidade desses jovens, eu vejo que a orientação paulina, a orientação apostólica, a orientação do Espírito Santo, através da vida de Paulo, está surtindo o efeito no século XXI, né? Você pode dizer um amém? Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, que cada crente, em cada continente, por onde o nosso ministério, a nossa igreja alcançar, possa ter esse desprendimento para servir a Deus e para manter a sua fé viva no Senhor em fidelidade, né? E a conclusão, irmãos, é bem rápido. É bem verdade que era enorme a luta de Paulo e dos líderes designados por ele para manter os cristãos nos retos caminhos do Senhor, seguindo a doutrina, né? E é o que acontece nos dias de hoje. Não é fácil, irmãos, porque o pastor passa para poder manter a sã doutrina e está sempre orientando os crentes, sempre com aquele cuidado com as ovelhas do rebanho do Senhor, né? Porque foi Deus que constituiu pastores. E o pastor tem essa consciência, né? Que se ele negligenciar a sua chamada ou fazer a obra de uma forma tão incapaz, tão relaxadamente, Deus vai cobrar dele. Então, o pastor ele tem isso de manter a sã doutrina, manter os crentes no caminho do Senhor. Contudo, a grande lição que nos passa aqui, irmãos, é que nós, ministros do Evangelho, devemos pregar a verdade, mas também combater a mentira, né? Parece um pleonasmo aí, mas não é, não. Pregar a verdade, mas combater a mentira. Outro sim. Devemos anunciar a sã doutrina, mas também reprovar as falsas doutrinas, né? Devemos eleger verdadeiros obreiros para cuidarem da igreja de Cristo, mas também combater os falsos mestres, sendo o exemplo dos fiéis. Isso é o mesmo que dizer assim, né? Bom, eu estou cuidando da minha vida, estou cuidando aqui do rebanho de Deus, não estou nem aí com o que está acontecendo lá fora. Não, nós somos o atalaia de Deus neste mundo. Temos uma palavra que pode desfazer as artimanhas malignas
E se estamos contemplando o erro, estamos vendo o erro, estamos vendo pessoas afundando, né, no seu caminho, nós temos responsabilidade, sim, de sermos portadores desta palavra que transforma, que liberta e que abençoa. Amém, meus amados? Que Deus nos abençoe. Muito obrigado pela sua atenção. E agora sim, meu pastor, receba... Bom, nosso pastor sempre esteve aqui na direção do culto, porque quando nós começamos aqui, nós estávamos substituindo-o provisoriamente até ele chegar em cena, né? Então, receba com alegria o nosso pastor, em nome do Senhor Jesus.